eu preciso que vocês me lembrem onde é que a gente parou, pessoal. A gente, se eu não me engano, tá? A nossa última aula estava na parte de eletricidade. Eu não sei se a gente chegou a ver a segunda lei de Ohm, tá? Me digam aí, pessoal, então onde é que a gente parou? Me deem uma luz. Acho que não. É porque faz muito tempo que a gente viu isso. Isso aí foi na outra semana ainda, né? Porque segunda-feira de tarde o Fábio pegou meu período, vocês lembram? Então, na passada eu não dei aula para vocês, foi o Fábio que pegou meu período na segunda, e na sexta eu dei aquela aula com a Vera. Acho que tu falou da rola. Ah, falei da segunda lei de Ohm. Falei da segunda lei de Ohm, tá? Segunda lei vimos sim. Da segunda lei de Ohm. Tá, pessoal, o que a gente faz, pessoal? A gente assim, ó, lembrando, a gente tem 3 frentes de física, tá? A gente tem 3 frentes. A gente tem a frente de mecânica, que a gente está estudando movimentos. A gente tem a parte de calorimetria, que é a física 2, ali, que é a parte dos fenômenos térmicos. E a gente tem a física 3, que é a parte de eletricidade, tá? Eu acho que a gente podia voltar para a física 1. Eletricidade, paramos na potência dissipada por resistor. Potência dissipada por resistor, eu defini potência π. Ah, eu defini potência π, π e por. P igual a I vezes U, potência igual a U ao quadrado sobre R, e potência igual a I ao quadrado vezes R. Foi isso que eu parei, né? Uhum. Lembrei disso aí que a gente parou. E a última foi mecânica. Vamos voltar para a cinemática, pessoal, pode ser? Lá para o movimento? Deixar um pouquinho a eletricidade, a gente está bem adiantado já em eletricidade. Tá? Vamos. Então me digam, pessoal, se eu não me engano, a gente viu MRU. Sim. Eu não me lembro se eu cheguei a ver MRUV com vocês, cara. Começamos MRU. Não viu. MRV não? Não. Mas a gente viu MRU, né? Vimos até gráficos de MRU. Dê uma olhadinha aí. Função horária de primeiro grau, reta para cima, me dá reta para cima, MRU sim. reta para baixo, me dá reta para baixo. Rola é física 1? Hã? O rola é da 1? Não, rolê é eletricidade, é física 3, tá? Tá. Sim, isso aí. Eu acho que a gente parou em gráficos de MRU. A gente não viu o equacionamento do MRUV. Parando na função horária. Isso, função horária e gráfica. Tá, pessoal, então assim, ó, eu vou fazer um rápido resumo de MRU e vamos dar pau em MRUV, pessoal, que é um dos principais movimentos que vocês vão ter aí para a prova da URGS e para a prova do Enem, tá? Pode ser? Então, olha só. O que a gente viu lá, pessoal, do MRU? MRU. Movimento retilíneo uniforme. O que tu tinha? Tu tinha uma velocidade constante, ok? Isso quer dizer, tu andava a distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Tu não tinha aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme, ele não é nem acelerado nem retardado, e tu tinha aceleração centrípeta igual a 0, afinal de contas esse movimento é retilíneo. Se tu tiver centrípeta, ele é curvilíneo. Vimos uma coisa chamada de função horária da posição, que para o MRU era uma função de primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau? É quando o teu T está no grau 1. Vimos que essa função representava um movimento. E vimos que a URGS ela podia te pedir 3 gráficos. O gráfico de posição por tempo, o gráfico de velocidade por tempo e o gráfico de aceleração por tempo. Como esses gráficos ficaram? Bom, como a minha função era uma função de primeiro grau, fica reta. Se eu tiver uma reta inclinada para cima, no S por T, eu vou ter uma reta para cima no V por T. Tá muito ruim de ver? Então vai. Se eu tiver uma reta inclinada para cima no S por T, eu vou ter uma reta para cima no V por T.
não vai vir para cá, tá, pessoal? Aqui não tem tempo negativo, tá? Deixa eu arrumar meu gráfico de novo aqui. Que vai me dar uma aceleração igual a zero no A por T. Agora, se a gente tivesse uma reta inclinada para baixo no S por T, isso me dava uma reta para baixo no V por T, que me dava uma aceleração igual a zero. Tranquilo? Então tá, pessoal. M, R, U, V. Beleza? Então tá, pessoal. O que é o MRV? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Fala aí, cameraman. Senhor, o S é deslocamento ou distância? S é posição. Delta S é deslocamento. Tá? S é posição S é posição. e delta S é deslocamento. E delta S é deslocamento. Depois pode mandar alguns exercícios e resolver. Mando. Vai, eu acho que eu não mandei para eles exercício de cinemática, cara. Eu fiquei de mandar para eles. Pessoal, eu tenho isso aí pronto, eu só preciso me lembrar. O problema é me lembrar. Tá? Eu chego em casa agora e ponho uma questão, mando para a Tiane, sem falta. Tá? Se eu me esquecer, me xinguem. Falem pro Leandro me xingar, que ele me avisa. Tá? E resolver algumas se der tempo. O senhor está revisando os gráficos da última aula? Isso. Tá, agora tudo que a gente vai entrar agora eu não dei ainda, tá? Pelo que eu estou entendendo. Ou não, já não dei, né? Tá? Então tá, pessoal, MRV. O que é MRV, pessoal? Movimento retilíneo. Sumiu? O que houve? O conector puxou aqui, cara. Ah. Então, guampa. Então, Ai. Olha aí, meu. Ai, olha, tá fazendo merda aí, ó. Não tem que apertar o cadeado lá? Estão te ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Olha só, pessoal. Movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? O que vem a ser o movimento retilíneo uniformemente variado? Primeiro, ele é retilíneo. Se ele é retilíneo, ele não é curvilíneo. Isso quer dizer, se ele não é curvilíneo, a centrípeta tem que ser zero. Beleza? Tá. Agora, pessoal, o que quer dizer uniformemente variado? Então, um movimento uniformemente variado quer dizer que ele não é mais um movimento que acontece sempre igual. Ele vai variar. Ok? Então, olha só. Se o meu movimento é sempre igual, para intervalos de tempos iguais, eu ando distâncias iguais. Agora, se o meu movimento é variado, tu não vai mais andar para intervalos de tempos iguais, distâncias iguais. Tu vai andar distâncias diferentes. Então, o que caracteriza o movimento uniformemente variado é, para intervalos de tempos iguais, eu vou andar distâncias cada vez maiores se eu estiver acelerando e vou andar distâncias cada vez menores se eu estiver freando. Tranquilo? Então, o MRV é aquele movimento que tu não anda com velocidade constante. Tu anda com velocidade variável. E isso quer dizer... tua velocidade não é mais constante. Poderia fazer uma relação com a matemática da PA e PG, da MRU e MRV? Não. Dá para fazer com função de primeiro grau e função de segundo grau. Eu poderia ter dado aquela aula com o Frodo de função de segundo grau junto com ele. Isso dá para fazer. Tipo, eu vou encontrar uma relação dentro da queda livre que tu vai ver que é uma PA. Mas é uma coisa muito específica para uma relação só. Tu perguntou isso ou alguém perguntou aqui? Ai. Então, pessoal, mas aí que tá, pessoal. O movimento é variado. Só que essa variação é uniforme. Então, a variação da velocidade acontece sempre igual.
Trocando em miúdos, a tua aceleração tangencial é constante. Ok? Então, essas são as características do MRV. É retilíneo, centrípeta zero, é variado, a tua velocidade varia, tu não anda mais distâncias iguais para tempos iguais, tu vai andar distâncias cada vez maiores ou menores para tempos iguais, e como que a tua velocidade vai variar? Uniformemente, ela sempre vai variar as mesmas quantidades. Deu para entender, pessoal? As características do MRV? Eu sei que a grande maioria de vocês não vai dar bola para isso que eu estou falando, pessoal, mas você tem que decorar muito menos coisas que tu entende as características do movimento pelo nome. É só tu pensar um pouquinho, tá? Esse AC é o que? Aceleração centrípeta. Lembra? A gente tem dois tipos de aceleração. A gente tem aquela aceleração que faz a velocidade aumentar ou diminuir, que é a tangencial. E a gente tem aquele tipo de aceleração que faz a velocidade entortar, que é a centrípeta. Como tu está no movimento retilíneo, tu não está no movimento curvilíneo. Então tu não pode ter centrípeta. Sempre que o movimento for retilíneo, tu não vai ter centrípeta. Porque se a centrípeta aparece, tu faz curva. E curva não é reta. Ok? Fala, cameraman. O senhor tem dúvida de uma coisa. Lembra daqueles desenhos que tu fez dos bonequinhos andando no MRU? No movimento progressivo acelerado, por exemplo? Os bonequinhos que eu fiz para o MRU, eles andavam distâncias iguais em tempos iguais, né? Não andavam? Isso não faz sentido na minha cabeça, porque naquele desenho eles não vão andando em distâncias maiores. Isso, a gente vai ver agora isso aqui. Mas não no MRU. Aquilo lá é uma característica do MRU. Tá? Se para intervalos de tempos iguais o meu bonequinho estava andando distâncias iguais, aquilo lá era uma característica de MRU. Tá? Então, quer ver? Por exemplo, vou desenhar bonequinho, tá? Ó. Faz aqui. Não, eu quero fazer um bonequinho desse movimento aqui, que foi o bonequinho que ela me pediu. Tá? Olha só. Vamos supor que o meu sistema de coordenada está aqui, tá? Vamos supor que no tempo igual a 0, no tempo igual a 1, tu está aqui, ó. No tempo igual a 2, tu está aqui, ó. No tempo igual a 3, tu está aqui, ó. No tempo igual a 4, tu está aqui, ó. Tá vendo isso? Esse movimento aqui? Esse movimento para cada intervalo de tempo de um segundo, ó, ele andou a mesma distância. Ele andou a mesma distância. Ele andou a mesma distância. Isso é característica de MRU. Para intervalos de tempos iguais, tu anda a distâncias iguais. Agora, como é que vai ficar os desenhos do MRV? Tu vai ter ele andando distâncias iguais em tempos iguais? Não. Eu posso ter uma coisa assim, para o tempo igual a 0, para o tempo igual a 1, para o tempo igual a 2, para o tempo igual a 3. Olha para esse bonequinho aqui. Esse cara está acelerando ou freando? Ou ele está com velocidade constante? Me digam, pessoal, qual é o movimento desse boneco? Ele está acelerando, freando ou com velocidade constante? Acelerando. Então isso aqui não é um MRU. Isso não é um MRU. Agora, se a aceleração que esse cara estiver recebendo for constante, isso é MRU. Olha para esse bonequinho. Tempo igual a 0. Tempo igual a 1. Tempo igual a 2. Tempo igual a 3.
Esse cara está acelerando ou freando? Esse cara está acelerando ou freando? Esse cara está acelerando ou freando? Freando. Ele está andando distâncias cada vez menores para tempos iguais. Então isso aqui é um MRU? Não. Se essa freada dele tiver uma aceleração, ou melhor, uma desaceleração constante, isso é um MRV. Deu para entender? Já entendi isso. Entendeu? A pessoa que tinha me perguntado aqueles bonequinhos, entendeu? Entendeu? É que eu não consigo ver aqui, pessoal, tá? Quem está perguntando, porque o computador está virado para o cameraman, tá? O AT é aceleração Tangencial. Alguém te perguntou pra você. AT é aceleração tangencial, faz a velocidade aumentar ou diminuir. AC é aceleração centrípeta, faz eu descrever curva. Tranquilo, pessoal? Tá, eu vou apagar esse desenho desse bonequinho aqui, pode ser? Não, deixa aí mais longe. Então tá, pessoal, agora olha só. O que a gente tem, pessoal, de equação para o MR e o V? Parei que veio mais pergunta. Senhor, mas esses dois desenhos eles têm com aceleração constante ou não tem como saber só vendo o desenho? Ah, para! Não tem. Ó, não, até vou te dizer. Quem foi que perguntou aí? Júlia. Eu vou depois te explicar isso em queda livre, tá, Júlia? Eu vou entrar num caso da queda livre que a gente vai perceber isso, tá? Mas uma das maneiras que a gente tem de visualizar se a aceleração é constante através das distâncias, sabe como é que é? Se essa distância for D, se essa distância for 3D, se essa distância for 5D, isso é um movimento com aceleração constante. Estou falando essa distância D, essa distância 3D, essa distância 5D. Tá? Se essa distância for 5D, se essa for 3D, se essa for D, tu sabe que esse movimento é um movimento com desaceleração constante. Puta, fiz em vermelho, cara. Ok? Eu estou falando essa distância ser 5D, essa ser 3D e essa D. Daí eu te garanto que esse movimento é um movimento com aceleração constante e um movimento com desaceleração constante. Essa é a relação que dá para fazer com uma PA. Isso aqui é uma PA de razão 2. Eu sempre somo dois termos. 1D mais 2D 3D mais 2D 5D. No próximo tempo dele vai andar 7D. No próximo tempo dele vai andar 9D. É uma PA de razão 2. Mas quem perguntou foi a Júlia? Foi a Júlia. Ô Júlia, vamos ver isso aí depois, mas deu para entender? É que eu não queria, eu nem equacionei o problema com vocês ainda. É que vocês estão me perguntando umas coisas mais adiante, a gente vai ver depois isso aqui, tá? Tá bom. Tranquilo? Então olha só, pessoal. Eu vou entrar isso aqui com vocês quando a gente matematizar a queda livre. Que o Galileu vai perceber essa característica do MRUV, tá? O Galileu, lá na experiência da Torre de Pisa, quando ele pega as bolinhas da Torre de Pisa lá e joga as bolinhas, ele percebe exatamente essa característica dos movimentos com aceleração constante. Tá? Mas eu vou deixar para discutir isso aqui quando a gente entrar na história lá da medição da gravidade. Tá? Então olha só, pessoal. O que a gente vai ter de equacionamento para o MRV? Primeiro, função horária de posição. Essa, pessoal, é a primeira equação que a gente vai ter para o MRV. Função horária de posição. Já ouviram falar desse tipo de função aqui? Função horária de posição? É óbvio.
ela aparece no MRU. Se vocês olharem ali no MRU, vira para cá, cameraman, vem. Olha aqui, função horária de posição. Aparece para o MRU. E também aparece para o MRUV. E qual a diferença, pessoal, que vai ter a função horária de posição do MRU para o MRUV? Lembrando, né? Primeiro, pessoal, para que serve uma função horária de posição? Horária, tempo. Posição, posição. Então, uma função horária de posição, ela relaciona o tempo e aonde o cara vai estar para esse tempo. Função horária de posição. Eu dou valores para o tempo e descubro aonde o cara vai estar. Ok? Tá, pessoal, mas qual a diferença da função horária de posição do MRU para o MRUV? O grau. A função horária de posição do MRUV, pessoal, ela não vai ser uma função de primeiro grau que nem era do MRU. Ela vai ser uma função de segundo grau. E como é que vai ser a cara dela? Ela vai ter essa cara aqui, ó. SF igual a SI mais VIB mais AT ao quadrado sobre 2. Isso vai depois aparecer nos gráficos. Alguém falou isso ou não? Sim, função de parábola. Vocês vão ver que depois os gráficos do MRUV vão aparecer parábolas, vão ser mais retas que naqueles gráficos lá. Ok? Mas depois a gente vai analisar isso aí. Tá? Então, pessoal, é esse tipo de função que aparece no MRUV. Lembrando, para que vai servir essa bosta? Eu vou largar valores pro tempo e vou descobrir aonde o cara vai estar para esse tempo que eu estou colocando aqui. Essa é a ideia de uma função horária de posição. Tranquilo? Daí, como todo bom aluno pensa, né? Puta que pariu, cara. A física é só equação. Mais equação para eu decorar. Pessoal, olha a função horária do MRU e do MRUV, vocês vão ver que é quase a mesma merda. Eu vou fazer uma relação aqui das duas, tá? Vou fazer uma relação, vocês vão ver que a equação é igual. Quer dizer, quase igual, né? Olha aqui. Eu vou pegar como exemplo, depois eu vou apagar isso aqui, tá? Nem copia. Ó. Equação do MRUV, né? Equação do MRU. Pessoal, vocês estão vendo que essas duas equações elas são quase idênticas. São muito parecidas, né? Ó, posição final, posição final. Posição inicial, posição inicial. Eu tenho aqui um T na 1 e eu tenho aqui um T na 1. Todo mundo concorda que tá a mesma merda? Tá, primeira diferença. Fala, cameraman. Prof, o SI é quase sempre zero. O que é o VIT? Velocidade inicial vezes o tempo. Não dá para te dizer isso é quase sempre zero. Pode ser, mas não quer dizer. Tá? Quando o cara fala quase sempre zero, e depois ele vai fazer o exercício e vai colocar zero em tudo e não é. Não dá para dizer. Tem problemas em que o teu movimento, que o teu corpo vai estar lá no meio da trajetória. Não dá para dizer não, tá? Depende do tipo de questão que tu pega para fazer. Em questões de encontro, um dos corpos, no mínimo, não vai estar na posição zero. Tá? Pronto, na física cai mais MRU ou MRV nas provas? MRUV disparado. Na verdade, o que está mais caindo nas provas, sabe o que é? Problemas onde misturam os dois movimentos. Tá. E o Eduardo agora está perguntando uma coisa que tu vai explicar, é por que o AT ao quadrado é dividido por 2. Posso deduzir isso para vocês depois. Pode ser? Eu posso deduzir isso, barbada. Aqui, ó.
uma teta de deduzir isso aí, tá? A gente pode deduzir essa equação aqui. Tranquilo? Eu vou deduzir para ela depois através do gráfico, pode ser? Quem é que perguntou isso? O Eduardo. Mas assim, Eduardo, eu vou deixar para fazer lá na finaleira da aula se sobrar tempinho, tá? A gente faz através de uma coisa chamada de integral, mas tem uma barbada de calcular isso sem usar integral, que é por método gráfico, tá? De onde aparece aquele t por 2. Mas olha só, pessoal, acabou essa pergunta? O que eu quero aqui, pessoal, é que vocês vejam a relação dessas duas, olha só. SF, SF, SI, SI, T, T. Tudo igualzinho, né? Tá, agora o que muda? Aqui, pessoal, aparece uma velocidade inicial. Porque como esse movimento é acelerado e a tua velocidade vai mudar, a tua velocidade não é igual o tempo inteiro no MRUV. Então isso aqui é a velocidade inicial. Isso aqui no MRU é a velocidade. É a velocidade, concorda? Porque no MRU não tem velocidade inicial e final. Ela é sempre igual. Então olha só o que eu vou fazer. Faz diferença eu colocar esse VI no MRU se dentro do MRU a velocidade é constante? Não faz diferença, né? Sim ou não? Não faz, né? Então tá, agora olha esse termo aqui. AT quadrado sobre 2. No MRU ele não aparece, né, no MRU esse termo, né? Por que ele não aparece no MRU esse termo, pessoal? Quanto vale a aceleração do MRU? 0, né? Então tá, e se eu colocar esse termo aqui para o MRU, vai fazer alguma diferença? Se a aceleração é 0? Sim ou não? Se essa aceleração for 0 no MRU, esse termo todo não vai dar 0? Sim ou não? Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês é que vocês estão vendo a mesma equação. Função horária do MRUV, função horária do MRU. Se vocês pegarem a função horária do MRUV, colocar aceleração 0 e velocidade inicial a velocidade constante do MRU, tu decai na equação do MRU. Tá? Entenderam nada? Estão boiando. Deu o que eu estou querendo fazer aqui, pessoal? Tranquilinho? Tá tudo dentro da mesma equação que é essa aqui. Se eu pegar as características do MRU e colocar nessa equação, eu decaio nessa aqui. Tá? Desde a finaleira eu te mostro porque o AT quadrado sobre 2. Fala, cameraman! Então, no MRUV, o Eduardo, a aceleração tem que ser sempre diferente de 0. Isso! Tu sempre vai ter aceleração no MRUV. Sempre. Diferente de 0? Diferente de 0. Sim, se a tua aceleração for 0, cara, tu cai em MRU. O que diferencia o MRU do MRUV é exatamente essa questão de ter aceleração ou não. Ai, ai, ai. Vinícius, então seria mais fácil decorar a do MRU e só desconsiderar a aceleração e variação de velocidade. Yes! Haha, galo, velho. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, cara. Todo mundo entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Os movimentos do MRU e o MRV, eles aparecem dentro de uma mesma equação. Eu consigo chegar nos dois através da mesma equação. É isso aí que eu estava querendo mostrar. Dúvidas? Cameraman, fala, cameraman. Não. Então tá. Agora, pessoal, olha só, eu posso escrever essa equação de uma outra maneira, tá? Tá vendo esse SI aqui? Eu vou passar ele para o outro lado, tá? Então eu tenho mais e ele vem menos, né? Então eu vou encontrar SF menos SI igual a VIT mais AT ao quadrado sobre 2. Mas, pessoal, o que é SF menos SI? SF menos SI é a variação da posição, não é? É o meu ΔS, né? Igual a VIT mais AT quadrado sobre 2. Pessoal, eu vou dizer para vocês assim, ó, pelo amor de Deus, pessoal, tá?
sei que vai ter aluno que vai me decorar essa equação e essa como sendo diferentes, tá, pessoal? Por favor, tá? É a mesma. Só que essa equação está te dizendo a posição final que o cara vai estar. Essa está dando o deslocamento que o cara teve. São coisas diferentes, tá? Mas a equação é a mesma. Eu posso ter a posição final ou eu posso ter o deslocamento, tá? Agora, pessoal, o que mais que a gente tem de equação? Fala. O que mais que a gente tem de equação, pessoal? Além de função horária da posição, função horária de velocidade. Tá? Ô meu, você ligou a bateria aqui, ó. Eu sei. Função horária de velocidade, pessoal. Te pergunto, olhou, quais grandezas estão relacionadas na função horária de velocidade? Olha o nome da função. Função horária. Tu acha que ela trabalha com o quê? Tempo, né? De velocidade. Velocidade. Então, olha, a função horária de velocidade vai ser aquela função matemática que tu vai dar valores para o tempo e tu vai calcular a velocidade que tu estás para esse tempo que tu está colocando na equação. Isso quer dizer, a função horária de velocidade é aquela função que relaciona a velocidade com o tempo. Tranquilo? Eu dou valores para o tempo e vou saber o quanto veloz eu vou dar para esse tempo que eu estou colocando na equação. Qual a característica, pessoal, da função horária de velocidade para o MRV? Ela é uma função de primeiro grau. Tá? Ela é uma função de primeiro grau. E a cara dela vai ser essa aqui, ó. VF igual a VI mais AT. Como eu falei para vocês, eu vou dar valores para o tempo e calculo a velocidade que o cara está para esse tempo que eu estou colocando aqui. Certo? Agora eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar se perguntando assim, né? Então, José, só um pouquinho. Tu botou função horária de posição para MRU e para MRV e função horária de velocidade tu colocou só para MRV. Te pergunto, pessoal, lá no MRU, a velocidade vai depender do tempo? Não, né? No MRU a velocidade é constante, pessoal. Uma coisa que é constante não depende do tempo. Então, olha só. Esse tipo de função não tem em MRU. Não tem. E se tu for ver essa equação aqui, põe as propriedades do MRU aqui. Põe as propriedades do MRU aqui. Qual é a aceleração do MRU? Não é zero? Zero vezes tempo. Zero. VF igual a VI. Se a tua velocidade final é igual à tua inicial, a tua velocidade é constante, caralho. Caiu no MRU. Tá? Então, olha só. Voltamos para cá. Certo? Pessoal, é assim, ó. Pelo amor de Deus, entendam para que serve cada equação, pessoal. Não fica tentando equação na hora da prova, ver se consegue encaixar os valores. Tu vai perder tempo. Essa tu descobre aonde o corpo está, dependendo do tempo. Essa tu descobre a velocidade do corpo, dependendo do tempo. Notaram a diferença das duas equações? Cada uma serve para uma coisa diferente. Numa eu coloco o tempo e eu sei onde tu está. No outro eu coloco o tempo e eu sei a velocidade que tu está. Fala, cameraman. Não entendi, senhor. Essa aceleração é zero
Nesse caso, não NRU só. Tá, a gente já respondeu. Tá? Próxima equação. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli, rapaziada. Tem aparecido pra cacete nas provas, tá? Uma das questões que mais aparece, tá, pessoal? Uma das equações que mais caem. Tranquilo? E como é que aparece a equação de Torricelli, pessoal? VF ao quadrado igual a VI ao quadrado mais 2A delta S. E daí vocês veem que a equação de Torricelli não é uma função horária. Ó, função horária. As funções horárias, elas trabalham com o que, pessoal? Horária, caralho. Com o tempo, né? Olha a equação de Torricelli. Vocês estão vendo o tempo aqui? Não tem tempo, né? Isso quer dizer, por isso que a equação de Torricelli é uma função horária. Mas então o que faz a equação de Torricelli? Ela te dá condições de calcular a tua velocidade, não em função do tempo, mas em função do teu deslocamento. Tá? Então, olha só, pessoal. Dentro do MRUV, eu posso descobrir a velocidade futura que eu vou ter, tanto através de um tempo futuro, como através de um deslocamento futuro. Eu posso calcular minha velocidade através de um tempo futuro, ou eu posso calcular minha velocidade através de um deslocamento que eu vou ter até um determinado tempo futuro. Deu para dizer, pessoal, a diferença das duas? Vou dizer para vocês, pessoal, é aquelas coisinhas que vocês veem aí nos livros de ensino, né? Que eles te dizem o seguinte, né? Quando tu tiver um problema de cinemática, aonde ele não te dá o tempo, não tem como tu tentar resolver esse problema por função horária. Ok? Então assim, ó, pessoal, tu leu a questão, tu viu que ele não te deu nada referente ao tempo do movimento, ele vai dizer, o carro andou durante 3 segundos. Vamos supor que ele não te dá nenhuma informação referente ao tempo, tá? Tu só tem uma equação para usar, que é a chamada equação de Torricelli. Tranquilo. Pessoal, deu para entender qual é a finalidade dessas 3 equaçõezinhas, pessoal? Tranquilinho? Deu para entender? Dúvidas? Sim. Vou dar nenhuma dúvida? 5 segundos para vocês refletirem para que serve cada uma delas. Tá? Porque, pessoal, eu vou dizer assim, ó, vocês sabem como é que os alunos eles fazem para resolver questão de cinemática? Eles decoram essas equações e quando eles chegam num problema, eles tentam encaixar por tentativa e erro. Eu tenho esse dado, tá? Então eu vou tentar resolver por essa. Não deu, tá? Então eu vou tentar resolver pela outra. Não deu, então eu vou tentar resolver pela outra. Daí funciona. Se tu sabe para que serve cada equação, é bem mais barbada, né? Vai direto já, né? Cameraman! Tô vendo que veio dúvida. Tem vários caras perguntando aqui. Aí, deixa eu pegar minha perguntando aqui. Me faz a pergunta. Digamos que eles não deem o deslocamento e nem o horário. Tá, e aí? Como é que tu resolve? Hã? E aí, se eles não te dão nem o deslocamento nem o horário? Mas tem que pegar um exemplo de questão para ver. Eles não me dão o deslocamento, mas eles me dão a velocidade final, a inicial e a aceleração, eu posso calcular o deslocamento por essa. Agora, se ele não te diz o tempo e te pede deslocamento, certamente tu não vai conseguir resolver por essa, né? Porque é uma função horária. Ou eles sempre dão um ou outro. Não, ó. Aí tá, vai depender do problema. Tá?
Se tu pegar, por exemplo, problemas mais elaborados, tem problemas que tu pega, por exemplo, dessas vestibular, ITA, IME, essas porra, que tu tem que resolver por sistema de equação. Vai depender muito, tá? Não tem como te dizer assim, ó, ele vai te dar isso. Cada questão é uma questão. Tem questões que ele não te diz, tem que tirar do gráfico, tá? Cada problema é um problema. Não sei se ele conseguiu entender o que eu falei. É uma questão muito particular. Tipo, se ele não te deu o deslocamento e não te deu o tempo, mas te deu o VF, VI e aceleração, tu pode calcular o tempo por essa. Entendi. Alguns dados ele vai ter que te dar, né? Tu concorda? Alguns dados ele vai ter que te dar. Ia dar 2 minutos para eles copiar. O que é? Pode fazer um exemplo depois, se sobrar tempo. Deixa eu te pegar uma questãozinha aí. Deixa eu pegar uma questãozinha para fazer. Não está com o livrão da URGS aí? Na biblioteca ali? Vai ter intervalo. Que horas são, meu? Qual intervalo? São 16h26. Vamos ver se a gente consegue. Era para a gente ter dado um intervalo, né? Tá, pessoal, assim, ó, só para terminar e depois do intervalo eu entro em gráficos e vou procurar uma questãozinha para fazer ali. Só para terminar, tá? Tem mais uma equaçãozinha de MRV. Que eu vou dizer para vocês que aqui menos aparece nas provas, pessoal, mas vai saber, né? Que é essa aqui, dá para escrever naquele canto lá? Não. Dá, deve estar andando com essa câmera, né? Puta que pariu. Porra, câmera minha! É que lá reflete. Não, mas é só um cantinho aqui, meu. Pessoal, tem mais uma equaçãozinha para MRV, tá? Que depois ele tira nos gráficos, tá? Vocês lembram lá que existe uma coisa chamada de velocidade média, né? Tá? E como é que se calcula a velocidade média? Calcular a velocidade média é a maior barbada, né? Existe uma definição que é a mesma para qualquer movimento. MRU, MRV, acelerado, retardado, acelerado. Qualquer merda de mistura de movimento, existe uma coisa chamada de velocidade média. E ela é muito simples de calcular. É só tu pegar o teu deslocamento total, tudo que tu andou, e dividir pelo teu tempo total. Essa é a definição de velocidade média. Tu pega tudo que o cara andou, divide pelo tempo total que ele andou e tu calcula a média. Dá para se calcular a média em MRV? Dá, dessa maneira. Mas tem alguma outra maneira que dá para se calcular a média em MRV? Sim. Pela média aritmética das velocidades. Ok? Isso quer dizer, se eu souber a velocidade inicial do corpo para esse deslocamento, e se eu souber a velocidade final do corpo para esse deslocamento, eu também posso calcular a média somando essas duas velocidades e dividindo por 2. Isso aqui é a chamada média aritmética, tá? Mas uma coisa, pessoal, essa equação aqui, ó, esse termo aqui, ó, tu só vai poder utilizar se for um MRUV, tá? Se tu tiver mistura de movimento, o movimento começou em MRU, foi para o MRV, já não dá para usar isso aqui. Se tu começar com o MRV e a tua aceleração mudar no meio, já não dá para usar isso aqui. Então, essa definição de média, ela é para MRUV. Só MRUV. Tranquilo? Intervalinho, pessoal. 5 minutinhos? 3 minutinhos? 1 minutinho? Voltando. Imagina. Tá? Vamos fazer intervalinho aí, pessoal. Xixi, comer, dormir.